Vou te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes hoje você pensou em dinheiro de forma negativa? Quantas vezes você disse ou pensou frases como está muito caro, não tenho dinheiro para isso, ou então rico só fica mais rico? Se você é como a maioria das pessoas, provavelmente nem percebeu que fez isso, e é exatamente aí que mora o perigo. Existe uma lei mental que governa toda a criação de riqueza. Uma lei que os milionários conhecem instintivamente, mas que nunca é ensinada nas escolas. Essa lei é simples. Você atrai para sua vida aquilo que domina seus pensamentos de forma mais constante e emocional. Se você pensa em escassez, cria escassez. Se pensa em abundância com convicção e sentimento, cria abundância. Mas aqui vem a parte que quase ninguém sabe. Não basta apenas pensar positivo. Essa é a grande mentira que venderam para você. O segredo está em compreender que existe uma diferença brutal entre desejar algo e ter uma obsessão mental controlada por esse algo. Se você também acredita que isso pode transformar sua vida, inscreva-se agora neste canal. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdo como este e pode ser o primeiro passo de uma grande transformação. Vamos começar pelo princípio fundamental. Seu cérebro foi projetado para ser uma máquina de manifestação. Toda a riqueza que existe no mundo começou primeiro como um pensamento na mente de alguém. O edifício onde você mora, o telefone que você usa, a empresa onde trabalha, tudo começou como uma ideia. Mas por que então a maioria das pessoas não consegue transformar seus pensamentos em realidade financeira? A resposta está no que eu chamo de programação da escassez. Desde pequenos, fomos bombardeados com frases como dinheiro não nasce em árvore, tem que trabalhar duro para ganhar a vida, pobre, mas honesto. Essas frases não são apenas palavras, elas se transformam em crenças profundas que criam um bloqueio mental automático sempre que uma oportunidade de enriquecimento aparece. Pense nisso. Quando você vê alguém bem-sucedido, qual é seu primeiro pensamento? Se for como a maioria, você provavelmente pensa, deve ter tido sorte, deve ter nascido em berço de ouro ou deve ter feito algo errado. Esses pensamentos não são seus. São programações que foram instaladas em você por uma sociedade que tem medo da verdadeira prosperidade individual. Mas existe uma forma de reprogramar completamente sua mente para a riqueza. E isso nos leva ao segundo princípio fundamental, a lei da atração magnética do dinheiro. O dinheiro é energia, e como toda energia, ele é atraído por frequências similares. Quando você cultiva uma mentalidade de abundância genuína, não apenas repetindo frases vazias, mas realmente sentindo-se próspero por dentro, você emite uma frequência que atrai oportunidades, pessoas e recursos. Vou te contar algo que pode chocar você. As pessoas ricas não trabalham mais do que as pessoas pobres. Na verdade, muitas vezes trabalham menos. A diferença está na qualidade dos seus pensamentos e na direção da sua energia mental. Enquanto uma pessoa pobre gasta a maior parte da sua energia mental preocupando-se com contas e problemas, uma pessoa rica dedica essa energia a planejar, criar e visualizar crescimento. Aqui está uma verdade que ninguém quer que você saiba. Você já possui dentro de si todos os recursos mentais necessários para enriquecer. O problema é que você foi ensinado a focar no que falta, em vez de focar no que é possível. Toda vez que você reclama da falta de dinheiro, está reforçando a programação da escassez. Toda vez que você sente gratidão pelo que tem e visualiza com emoção o que deseja conquistar, você está ativando a programação da abundância. Mas isso não é tudo. Existe um terceiro princípio que separa de forma definitiva os ricos dos pobres: o poder da decisão definitiva. A maioria das pessoas vive na terra do talvez, do vou tentar, do quem sabe um dia.
Essa energia de hesitação é o maior repelente de oportunidades que existe. Quando você toma uma decisão definitiva, não uma esperança, mas uma decisão firme de que vai enriquecer, algo extraordinário acontece em seu cérebro. Você ativa o que os cientistas chamam de sistema de ativação reticular. É como se ligasse um radar mental que começa a detectar oportunidades que sempre estiveram lá, mas que você não conseguia enxergar. A Escritura diz que tudo é possível para aquele que crê. Mas crer neste contexto não significa apenas ter fé passiva. Significa ter uma convicção tão forte que transforma sua visão de mundo. Quando o patriarca Abraão foi chamado para sair de sua terra sem saber para onde ia, ele não hesitou. Ele tomou uma decisão definitiva e agiu com base nessa certeza interior. Essa é a mesma energia mental que você precisa cultivar em relação à sua prosperidade. Agora, vou compartilhar com você o quarto princípio, que é talvez o mais poderoso de todos. O princípio da gratidão magnética. A gratidão não é apenas um sentimento bonito, é uma força real, uma energia que multiplica aquilo pelo qual você é grato. Quando você sente gratidão verdadeira pelo dinheiro que tem, mesmo que seja pouco, você envia um sinal claro para o universo de que valoriza e cuida bem dos recursos que recebe. E aquilo que você valoriza, cresce. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Reclamam do pouco que têm, sentem-se vítimas das circunstâncias. E assim, criam uma barreira invisível contra o fluxo da abundância. É como tentar encher um balde furado. Por mais que entre, sempre escapa. Você precisa compreender algo essencial. Sua mente subconsciente não diferencia realidade de imaginação vívida. Quando você visualiza com detalhes e emoção uma vida próspera, seu subconsciente aceita essa imagem como real e começa a trabalhar continuamente para torná-la realidade física. Ele vai te acordar com ideias, vai fazer você notar oportunidades, vai te aproximar das pessoas certas. Mas aqui está o que ninguém costuma te contar. Isso só funciona se essas visualizações forem alimentadas por ação consistente. Não adianta apenas sonhar, é preciso agir, mesmo que seja um passo pequeno, mesmo que pareça insignificante. Cada ação na direção dos seus objetivos financeiros é como um voto que você deposita no universo, afirmando que está comprometido. E essa coerência entre pensamento, emoção e ação é o que destrava o fluxo da prosperidade. E agora, chegamos ao ponto mais importante de toda essa transformação mental. Você precisa parar de se ver como vítima das circunstâncias e começar a se enxergar como criador da sua realidade. Isso significa assumir total responsabilidade pela sua situação financeira atual, sem culpar o governo, sem culpar o mercado, sem culpar a família. Quando você assume 100% da responsabilidade, algo poderoso acontece. Você resgata seu poder pessoal, sai da posição de impotência e assume o lugar de protagonista. E é exatamente nesse momento que a mudança começa de verdade. Mas deixe-me te alertar, essa transformação não será fácil. Você terá que enfrentar seus próprios medos e as crenças limitantes que vêm te acompanhando há anos. Toda vez que você começar a prosperar, sua mente antiga vai tentar sabotar com pensamentos como: eu não mereço isso, isso é bom demais para ser verdade, isso vai dar errado como sempre deu. Esses pensamentos são os últimos suspiros da sua antiga programação de escassez. São tentativas desesperadas de manter você preso à zona de conforto, à rotina da mediocridade. Existe uma passagem que diz: segundo a sua fé, te será feito. Isso significa que sua realidade externa é sempre o reflexo das suas crenças internas mais profundas. Se você acredita de verdade que merece prosperar e tem algo valioso para oferecer ao mundo, essa crença se manifesta em forma de oportunidades reais. Mas se acredita que nasceu para a luta e a dificuldade,
isso também se torna sua realidade. A verdade é que você pode começar essa transformação mental agora mesmo. Não precisa esperar a próxima segunda-feira, nem o próximo mês, nem o próximo ano. A única coisa que você precisa é tomar a decisão consciente de mudar seus padrões de pensamento sobre dinheiro e abundância. E agora que você compreendeu esses princípios fundamentais, quero te mostrar como tudo isso se aplica na vida real. Através da história de uma pessoa comum, que vive em um bairro comum, mas que decidiu aplicar exatamente esses ensinamentos. Esta é a história de Antônio Silva, um homem com 42 anos de idade, balconista de uma pequena farmácia no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. Todos os dias, Antônio acordava às 5h30 da manhã. Pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho. Seu salário era de R$ 2.300, o que não permitia que ele morasse mais perto. Durante 15 anos, Antônio repetiu a mesma rotina. Acordar, trabalhar, voltar para casa, assistir televisão e dormir. Nos fins de semana, ajudava sua esposa Maria com a venda de quitutes que ela fazia para complementar a renda da família. Eles tinham uma filha adolescente chamada Júlia, que sonhava em fazer faculdade de veterinária, mas todos sabiam que esse era um sonho distante demais para o orçamento apertado que tinham. A vida de Antônio começou a mudar em uma quinta-feira chuvosa de março. Ele estava organizando os remédios na prateleira da farmácia quando ouviu uma conversa entre 2 clientes. Um deles, um senhor bem vestido, dizia ao outro: "Meu neto, a diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre não está no dinheiro que ela tem, mas no dinheiro que ela atrai. Rico atrai rico, pobre atrai pobre. Isso é uma lei da natureza." Essas palavras ecoaram na cabeça de Antônio o resto do dia. No ônibus de volta para casa, ele ficou repetindo mentalmente: "Será que sou eu que estou atraindo pobreza?" Ele começou a prestar atenção nos próprios pensamentos e ficou assustado com o que descobriu. Durante o trajeto de 1 hora até sua casa, havia reclamado mentalmente do preço da passagem, do salário baixo, da chuva que estragava seus sapatos velhos e da conta de luz que chegaria no fim do mês. Naquela noite, Antônio não conseguiu dormir. Pela primeira vez, começou a questionar se seus problemas financeiros não eram consequência direta da forma como pensava sobre dinheiro. Lembrou-se de frases que ouvia desde pequeno. Seu pai sempre dizia que pobre nasce pobre e morre pobre. Sua mãe repetia que não eram uma família de dinheiro, mas de trabalho honesto. No dia seguinte, Antônio decidiu fazer um experimento. Em vez de reclamar do salário baixo, passou o dia todo sendo grato por ter um emprego. Em vez de se lamentar pela casa pequena, agradeceu por ter um teto sobre a cabeça. Foi difícil no começo. Sua mente estava viciada em reclamar de tudo, mas ele insistiu. No 3º dia desse experimento, algo diferente aconteceu. Dona Aparecida, uma cliente idosa que comprava regularmente medicamentos para a pressão, perguntou se ele gostaria de ganhar uma renda extra. Ela precisava de alguém para ajudá-la a organizar os medicamentos dos outros idosos do prédio onde morava. Ela disse: "Você é tão cuidadoso e entende tanto de remédios. Eu pagaria R$ 50 por semana para ter essa tranquilidade." Antônio aceitou na hora. R$ 50 por semana significavam R$ 200 por mês, quase 10% a mais na renda familiar. Mas o mais impressionante não foi o dinheiro. Foi a sensação de que pela primeira vez algo diferente estava acontecendo. E não parou por aí. 1 semana depois, o dono da farmácia comentou que estava pensando em abrir uma 2ª unidade e precisaria de alguém de confiança para ser o gerente. Antônio ficou surpreso. Pensou: "Trabalho aqui há 15 anos e ele nunca disse isso antes. Será que as oportunidades sempre estiveram aqui e eu não enxergava? Será que estava tão focado nos problemas que não via o que estava diante dos meus olhos?"
Animado, ele pediu para sua esposa, Maria, pesquisar na internet sobre como atrair dinheiro e como mudar a forma de pensar sobre prosperidade. Encontraram vídeos, textos e ensinamentos que falavam sobre mentalidade, visualização, gratidão, ação e fé. Ele reconheceu, nas palavras desses materiais, exatamente o que estava começando a viver e decidiu levar aquilo a sério. Criou uma nova rotina. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, passava 10 minutos visualizando uma vida próspera. Ele se imaginava proporcionando uma boa educação para sua filha Júlia. Via-se comprando uma casa confortável para Maria. Sonhava em ter sua própria farmácia, mas não ficou apenas nos pensamentos. Começou a agir como se aquilo já fosse realidade. Parou de andar cabisbaixo pelas ruas. Passou a cumprimentar as pessoas com energia. Parou de reclamar dos preços na padaria. Começou a elogiar o atendimento. Passou a cuidar melhor da própria aparência, mesmo com as roupas simples que tinha. Essa transformação interna logo se refletiu no ambiente ao seu redor. Os clientes começaram a notar a mudança. Diziam que ele estava mais alegre, mais atencioso, mais confiante. Muitos passaram a procurar a farmácia não só pelos produtos, mas por causa dele. Alguns até indicavam o local para parentes e amigos, só por conta da forma como ele os tratava. Foi então que aconteceu algo que mudaria de vez o rumo da sua vida. Um dos clientes fixos, seu José, dono de uma pequena distribuidora de medicamentos, disse: "Rapaz, você entende tanto desse ramo e trata tão bem as pessoas. Já pensou em abrir sua própria farmácia?" Antônio riu, nervoso. Disse: "Seu José, isso é sonho grande demais. Eu não tenho dinheiro nem para começar." Seu José olhou sério e respondeu: "Antônio, vou te contar uma coisa que aprendi. A oportunidade não espera você ter dinheiro. Ela aparece quando você está preparado mentalmente, e você parece estar." Aquela conversa plantou uma semente na mente de Antônio. Ele começou a pesquisar quanto custaria abrir uma farmácia simples. Descobriu que precisaria de cerca de R$100 mil, considerando licenças, estoque inicial e equipamentos básicos. Era muito dinheiro, mas pela primeira vez ele não pensou em desistir. Pensou em como poderia conseguir. Fez contas. Se economizasse R$500 por mês, levaria mais de 15 anos para juntar aquele valor. Mas então lembrou de um princípio importante que havia aprendido nos últimos meses. Rico não trabalha sozinho. Rico trabalha com ideias, com recursos, com visão e também com o dinheiro dos outros. Resolveu compartilhar sua ideia com Maria, esperando resistência. Mas, para sua surpresa, ela disse: "Antônio, há 3 meses você virou outra pessoa. Está mais confiante, mais positivo. Até nossa filha comentou: se você acredita que consegue, eu também acredito." O casal decidiu fazer uma pesquisa no próprio bairro. Queriam saber se havia demanda para uma farmácia popular. Conversaram com vizinhos, entraram em grupos de mensagens da região, perguntaram diretamente às pessoas o que sentiam falta. Descobriram que muitas reclamavam de ter que ir longe para encontrar medicamentos com preços acessíveis. Foi então que Antônio teve uma ideia ousada. E se, em vez de abrir uma farmácia tradicional logo de início, começassem com um sistema de entrega de medicamentos? Algo simples, direto, com preços competitivos. Um modelo que exigisse um investimento bem menor. Fizeram as contas. Com cerca de R$10 mil, poderiam montar um estoque básico e comprar uma moto usada para as entregas. Antônio apresentou a ideia para seu José, e o que ouviu mudou tudo. Seu José disse: "Rapaz, você pensou em tudo. Vou te fazer uma proposta. Eu forneço os medicamentos com 30 dias de prazo para pagamento. Você começa o negócio. Se funcionar, conversamos sobre uma parceria maior depois." Antônio aceitou. Em poucos meses, construiu uma clientela fiel com mais de 200 famílias atendidas no bairro. Trabalhava na farmácia durante o dia e fazia as entregas à noite e nos fins de semana.
Maria cuidava dos pedidos e dos pagamentos. Júlia, que no início achava que o pai tinha enlouquecido, começou a ajudar com as redes sociais do negócio. O faturamento mensal chegou a R$ 8.000 no primeiro ano, com uma margem de lucro de cerca de 40%. Mas o mais importante não era o dinheiro extra, era a transformação interna que havia ocorrido. Antônio percebeu que, quando mudou sua forma de pensar sobre dinheiro e oportunidades, o mundo ao redor também mudou. As pessoas começaram a tratá-lo de forma diferente, as portas começaram a se abrir. E ele desenvolveu coragem para tomar decisões que antes pareciam impossíveis. 1 ano e meio depois do início daquele experimento mental, Antônio tomou a decisão mais ousada da sua vida. Pediu demissão da farmácia onde trabalhou por tantos anos para se dedicar integralmente ao próprio negócio. Seu José cumpriu a promessa. Juntos, abriram uma farmácia física no bairro. Antônio entrou como sócio minoritário, mas com alma de fundador. Hoje, 3 anos depois daquela quinta-feira chuvosa que parecia apenas mais um dia comum, Antônio Silva é dono de 2 farmácias. Emprega 8 pessoas da comunidade. Sua filha Júlia está no 2º ano do curso de veterinária em uma universidade particular, com todas as mensalidades pagas com o dinheiro do pai. Maria deixou de vender quitutes e hoje gerencia a parte administrativa da empresa da família. Mas a parte mais importante dessa história não são os números, nem as conquistas materiais. O mais transformador foi o que aconteceu dentro da mente de Antônio. Ele descobriu que não era vítima das circunstâncias, era o criador da sua realidade. Descobriu que as oportunidades não aparecem quando você tem dinheiro. Elas surgem quando você tem a mentalidade certa para reconhecê-las e a coragem necessária para aproveitá-las. Hoje, quando alguém pergunta qual foi o segredo da sua transformação, ele responde com a mesma frase, simples e poderosa: eu parei de pensar como pobre antes mesmo de ter dinheiro de rico. E quando minha mente mudou, minha realidade também mudou. Essa frase carrega um princípio eterno. Você não precisa nascer rico para se tornar rico. Não precisa de sorte extraordinária, nem de contatos poderosos. Precisa apenas entender que sua mente é a ferramenta mais poderosa que possui para criar a realidade que deseja. O dinheiro sempre existiu no mundo. As oportunidades sempre estiveram disponíveis. A diferença é que agora você sabe como treinar sua mente para atrair e reconhecer essas oportunidades. E a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai seguir vivendo como sempre viveu? Ou vai usar esse despertar para iniciar sua própria transformação? Enquanto você decide, saiba de uma coisa: em algum lugar do mundo, alguém está aplicando exatamente esses princípios. Está pensando diferente, agindo diferente, visualizando sua prosperidade, tomando decisões com fé. Essa pessoa está mudando sua realidade. E a única pergunta que resta é: por que essa pessoa não pode ser você? Se essa mensagem chegou até você hoje, não foi por acaso. Foi porque chegou a hora de você despertar para o seu verdadeiro potencial de criação de riqueza. O único momento que você tem é agora. E a única vida que pode mudar é a sua. Comece hoje, comece agora. Pense grande, haja com clareza. Porque quando sua mente muda, tudo muda. E onde há consciência de valor, haverá também abundância de resultados. Dinheiro atrai dinheiro, mas é a mente treinada que atrai o destino certo.